O cheiro de pão quente tomava conta da pequena padaria Ponto Final, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Atrás do balcão, Eliane Silva servia um cafezinho preto a um cliente habitual, mesmo com os pés doendo e o uniforme já marcado pelo suor do turno duplo. Trabalhava ali há mais de 8 anos. Aos 42, viúva e mãe de 2 filhas gêmeas de 12 anos, fazia o possível para manter a casa de pé com dignidade. Bom dia, seu Antônio. Vai o de sempre? Perguntou, sorrindo com cansaço. Vai sim, minha filha. Esse seu café salva meu dia. Ela riu, mas por dentro só pensava no relógio. Faltavam 2 horas para buscar as meninas na escola estadual do bairro, Luna e Marina. As duas eram sua força diária. Apesar das dificuldades, Eliane sempre colocava comida na mesa e mantinha as contas em dia, mesmo que isso significasse sacrificar os próprios sonhos. Mas naquela terça-feira, enquanto passava um pano no balcão, o telefone tocou. Era a diretora da escola. Dona Eliane, precisamos conversar sobre a Luna. Eliane gelou. Luna era a mais esquentada das duas. Sempre defendia a irmã quando alguém zombava das roupas simples ou do tênis remendado. Ela está bem? Perguntou aflita. Fisicamente sim, mas respondeu de forma agressiva. A outra Luna, precisamos que a senhora venha aqui o quanto antes. Eliane pediu desculpas ao patrão, que resmungou algo sobre funcionária que vive com problema em casa, e saiu apressada, pegando seu chevette velho, que soltava fumaça sempre que virava a esquina. No caminho, o celular tocou novamente. Era o número do irmão, Marcos. Relutante, ela atendeu. Onde você está, Eliane? Já tentei te ligar 3 vezes. Trabalhando? Uai, diferente de você, eu não tenho tempo para ficar em grupo de WhatsApp da família. Marcos suspirou alto. Olha, o advogado do papai marcou a leitura do testamento para amanhã, 2 da tarde. Todo mundo vai estar lá. É bom você dar um jeito de aparecer. Eliane ficou em silêncio. Já fazia 1 mês que o pai, seu Raimundo, havia partido após um infarto fulminante. Era ele quem a apoiava quando tudo parecia desmoronar, quando o marido morreu num acidente de moto. Quando os irmãos a criticavam por não ter vencido na vida, quando faltava gás e ela escondia das meninas. Eu tenho turno amanhã, respondeu. Dá um jeito, Eliane. Papai não ia querer que você ignorasse isso. Ela prometeu tentar e desligou, sentindo um aperto no peito. Sabia que não seria bem recebida. Marcos era empresário em São Paulo, dono de um escritório de engenharia. Vitória, a irmã mais velha, era dentista de clínica particular na Savassi. Ambos sempre olhavam Eliane como se ela fosse uma eterna fracassada. Mas seu Raimundo, ele a enxergava. Chamava de a guerreira da família. Na escola, Luna estava com os olhos vermelhos e o queixo erguido. A diretora explicou que uma colega zombou da roupa de Marina, e Luna respondeu com palavras pesadas. Ela vive dizendo que a gente se veste igual mendigo. Luna protestou. Uma hora a gente cansa. Na volta para casa, Eliane tentou acalmar a filha. Filha, eu sei que dói, mas bater boca com gente maldosa só dá mais força para elas. O papai dizia que a gente tem que se defender. Eliane engoliu em seco. O pai delas dizia muitas coisas, mas quem aguentava o dia a dia era ela. Ao chegar no pequeno apartamento de 2 quartos no bairro Arão Reis, Eliane mal teve tempo de tirar o sapato. Um carro importado, preto e reluzente, estacionava na frente do prédio. Era Vitória. Que essa daí tá fazendo aqui? Luna cochichou. Vitória desceu do carro com óculos escuros, salto alto e um blazer, claro que custava mais que 2 meses de aluguel da irmã. Entrou no apartamento sem pedir licença, olhando ao redor com uma expressão discreta de nojo. Preciso falar com você em particular, Eliane. As meninas foram pro quarto. Eliane cruzou os braços. Fala logo, Vitória. Tenho que fazer janta e voltar pro trabalho. Eu e o Marcos já vimos a papelada. O papai deixou um posto de gasolina em Contagem. Para você. Eliane franziu o senho. O velho posto Esperança, na saída para Betim, aquilo nem funcionava mais. Só isso.
Vitória confirmou, com um sorriso irônico. Eu e o Marcos ficamos com o dinheiro, 50 mil para cada. Você ficou com um trambolho. E vieram aqui só para rir da minha cara? Não. Viemos oferecer 25 mil para você assinar os papéis e abrir mão disso. Te livra de dor de cabeça. Eliane se levantou com raiva contida. Esse posto era do papai. Eu ia lá criança. Ele me deixava segurar a mangueira da bomba. Vendia pão de queijo e café para os caminhoneiros. Eu não vou decidir nada agora. Pense bem menos, disse Vitória, pegando a bolsa. Acha mesmo que tem como reerguer aquilo? Vai acabar afundando mais ainda. Eliane ficou sozinha na sala, ouvindo a torneira pingar. Olhou para uma foto em cima da estante. Seu pai sorrindo, segurando as netas no colo. Havia amor naquele sorriso, havia confiança. Talvez aquele velho posto escondesse mais do que ferrugem e dívidas. Na manhã seguinte, com a mesma roupa preta que usara no velório, Eliane chegou ao escritório do advogado. Os irmãos nem disfarçaram o olhar de desprezo. Mas quando o testamento foi lido, tudo mudou. O escritório do advogado era simples, com móveis antigos e cheiro de papel velho. Eliane sentou-se na ponta da mesa, longe dos irmãos. Vitória ajeitava a saia, impaciente. Marcos não tirava os olhos do celular. Vamos direto ao ponto, disse o advogado, um senhor grisalho de nome doutor. Celso, amigo de longa data do seu Raimundo. O testamento foi registrado há 8 meses, quando seu pai ainda estava lúcido. Ele deixou instruções bem claras. Vitória interrompeu. Já estamos cientes. Eu e Marcos ficamos com 50 mil cada. E Eliane ficou com o posto. Dr. Celso franziu a testa. Não apenas o posto. Seu Raimundo deixou a Eliane, o posto Esperança, o terreno, a pequena casa nos fundos, o estoque e tudo que estiver dentro da propriedade. Inclusive, pediu que eu entregasse isto pessoalmente. Ele estendeu um envelope grosso, amarelado, com o nome de Eliane escrito à mão. Dentro, uma chave antiga, pesada de latão e um bilhete curto. Nem tudo é o que parece. Olhe com o coração. Com amor, seu pai, Marcos bufou. Lá vem mais drama. Vitória, com um sorriso forçado, olhou para o advogado. Doutor, sejamos práticos. O lugar tá falido. Minha irmã não tem a menor condição de administrar aquilo. Se ela aceitar nossa oferta agora, resolvemos tudo sem complicações. Eliane guardou a chave no bolso. Aquele bilhete ecoava dentro dela. Seu Raimundo nunca foi de palavras bonitas, mas quando escrevia algo, tinha motivo. Não estou vendendo nada, menos respondeu, sem levantar o tom. Quero ver com meus próprios olhos o que o pai me deixou. Ao sair do escritório, Vitória puxou pelo braço. Isso é orgulho bobo, Eliane. Vai acabar mal. Mas Eliane só respondeu com um olhar. Um olhar de quem, pela primeira vez em anos, sentia que tinha algo só seu. No sábado seguinte, com as meninas no banco de trás do Chevette, Eliane foi até Contagem. O Poço Esperança ficava numa área esquecida da cidade, perto de um velho viaduto, entre um ferrovelho e uma borracharia. O letreiro estava apagado, as bombas de combustível cobertas por lona. Matagal alto rodeava o muro. Era mais feio do que ela lembrava. Isso aqui é nosso? Perguntou Marina, espantada. Do jeito que está, ninguém quer nem de graça menos, comentou Luna, sempre direta. É, mas foi aqui que seu avô construiu a vida dele. Ele amava esse lugar, respondeu Eliane, enquanto destrancava o cadeado do portão. Por dentro, o cenário era de abandono. Poeira grossa, cheiros de mofo, caixas empilhadas no balcão e um ventilador quebrado pendurado no teto. A pequena casa nos fundos, onde seu Raimundo dormia às vezes, estava trancada com uma corrente grossa. Eliane tentou com a chave do envelope. Serviu. O interior era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, uma mesa de madeira com toalha de crochê, um rádio antigo e um armário de ferro. No canto da sala, uma estante com livros empoeirados, muitos deles em idiomas que Eliane não reconhecia. O vô lia isso tudo? Perguntou Marina. Deve ter coisa aqui que ele nunca contou para ninguém. Enquanto as meninas exploravam,
Eliane entrou num pequeno cômodo que parecia um escritório improvisado. Havia um armário, trancado, tentou com a mesma chave. Abriu. Lá dentro, encontrou papéis, envelopes, fotos em preto e branco e uma pasta escrita à mão, particular de Raimundo. No fundo, um envelope menor, com algo pesado. Abriu e viu uma chave parecida com a primeira, mas com formato diferente. Havia também um bilhete colado com fita. Se você chegou até aqui, é porque confiou. Siga até o porão. E lembre-se, alguns segredos não estão enterrados, estão escondidos. Eliane tremeu. O posto tinha porão? Aquilo não existia quando ela era criança. Ou talvez existisse, e ela nunca soube, chamou as filhas e procurou por uma entrada nos fundos. Encontrou um alçapão coberto por tapumes de madeira atrás da antiga prateleira de bebidas. Usando uma barra de ferro, forçou a entrada. Um rangido antigo ecoou, e um cheiro de terra úmida subiu. "Mãe, isso é seguro?" perguntou Luna. "Não sei, mas eu preciso saber o que o vô queria me mostrar." Desceu com cuidado os degraus, com uma lanterna na mão. O espaço era pequeno, forrado com azulejos antigos. Num canto, uma porta de ferro com uma fechadura igual à chave que acabara de encontrar. Quando a chave girou e a porta se abriu, Eliane não acreditou no que viu. Dentro, caixas metálicas empilhadas, documentos organizados em pastas, equipamentos eletrônicos cobertos por lona e uma maleta preta com selos de vários países. Mas o que mais chamou a atenção foi o cofre embutido na parede. Um número estava rabiscado em giz acima dele. 12071990. Era o dia em que Eliane havia completado 18 anos, o dia em que o pai lhe entregou o primeiro presente da vida adulta. Um rádio de pilha e uma carta dizendo que ela era sua esperança. Tentou a combinação. O cofre abriu com um estalo. Dentro não havia dinheiro. Havia algo muito mais perigoso. Passaportes, identidades falsas, um rádio de ondas curtas e um caderno todo escrito em código. Eliane sentou no chão, sem fôlego. Quem foi seu Raimundo, afinal? Eliane passou a noite em claro, sentada no chão do antigo posto, cercada por documentos que pareciam saídos de um filme de espionagem. Aqueles passaportes, os nomes falsos, o caderno com códigos indecifráveis. Tudo gritava uma verdade impossível. Seu Raimundo, o homem que fritava pastel e cuidava do caixa com rádio de pilha, não era apenas o dono de um posto velho. Na manhã seguinte, voltou ao apartamento com as meninas e pediu que Dona Lourdes ficasse com elas por algumas horas. Eliane precisava entender o que estava acontecendo antes de envolver as filhas. Separou os itens mais sensíveis, inclusive o caderno de códigos, e foi atrás de ajuda. Procurou Henrique, um amigo de infância que agora dava aula de matemática na escola estadual do bairro, um sujeito discreto, viciado em palavras cruzadas e livros de criptografia. "Isso aqui é código, sim", ele disse, folheando o caderno. Antigo, parece cifra de substituição, tipo aquelas usadas em guerra. Você consegue decifrar? Posso tentar, mas leva tempo." Enquanto isso, Eliane começou a arrumar a pequena casa no posto. Tirou as lonas, limpou a poeira, esvaziou as prateleiras e limpou o chão. Aos poucos, foi se reconectando com o espaço. Era como se, ao tocar cada objeto, uma memória do pai ressurgisse. O cheiro do óleo diesel, o som do sino da porta, o café coado na garrafa térmica. Tudo trazia seu Raimundo de volta, mas a calmaria durou pouco. 2 dias depois, Vitória apareceu no apartamento sem avisar. Dessa vez, com um advogado de terno caro. "Eliane, isso tudo tá indo longe demais", disse a irmã, entrando sem ser convidada. "Você acha mesmo que papai tinha condições mentais quando fez esse testamento? Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele estava doente. E agora você some, se tranca naquele posto horroroso e começa a se achar dona da verdade. Que tipo de jogo você está jogando?" Eliane ficou em silêncio. Não podia revelar o que havia descoberto. Ainda não, mas a raiva, disfarçada no rosto da irmã,
Dizia muito. Ela sabia que havia algo mais naquela herança e queria tirar isso dela a qualquer custo. Naquela mesma semana, Marcos também reapareceu e não estava sozinho. Um homem alto, engravatado, de sotaque paulista e jeito de vendedor o acompanhava. Apresentou-se como investidor interessado e ofereceu R$ 200.000 pelo terreno. Isso aí está praticamente caindo aos pedaços, Eliane. Estamos te fazendo um favor, disse Marcos, como se fosse caridade. Mas Eliane recusou na hora. Meu pai me deixou esse lugar por um motivo, e eu ainda não descobri qual é, mas vou descobrir. Marcos se irritou. Pela primeira vez em muito tempo, viu a irmã se impor, com firmeza, com coragem. Na mesma noite, Henrique ligou. Consegui traduzir parte do caderno. E, olha, o negócio é sério. Ele explicou que o caderno continha registros de encontros, códigos de localização, nomes em várias línguas e anotações sobre movimentações internacionais. Parecia que seu Raimundo atuava como uma espécie de ponto de apoio para pessoas ligadas à inteligência. Eliane, teu pai trabalhou para algum tipo de serviço secreto. E, por bastante tempo, isso é loucura, Henrique. Loucura é o que vem a seguir. Algumas das iniciais e locais batem com operações da Polícia Federal e até da Interpol. Ele usava o posto como fachada. Eliane desligou o telefone e sentou-se na cama. Atônita, seu Raimundo, o homem mais simples do mundo, era parte de uma rede internacional. Mas por quê? Como? E mais importante, quem sabia disso? No dia seguinte, ao abrir a loja para mais uma tarde de limpeza, Eliane notou algo estranho. A porta dos fundos estava entreaberta. Alguém havia entrado, correu até o porão. O cofre estava revirado, as caixas metálicas abertas. Alguém tinha vasculhado tudo, mas não levaram nada. Era um aviso. Voltou correndo para casa. Encontrou as filhas bem, graças a Dona Lourdes. Mas decidiu que era hora de agir. Ligou para Dr. Celso, o advogado do pai, e contou parte do que descobriu. Ele ouviu com atenção. Seu Raimundo me pediu que entregasse a chave apenas a você. Disse que confiava em seu discernimento. Mas me falou uma coisa que agora faz sentido. O quê? Ele disse. Se alguém tentar pressionar Eliane, é porque ela chegou perto demais. Naquela noite, Eliane trancou as janelas, colocou as filhas na cama e ficou sentada na sala com a chave no bolso. Algo muito maior estava por trás daquela herança. E ela estava no centro da tempestade. Mas no dia seguinte, a pior notícia chegou. Recebeu uma ligação anônima. Ou você vende o posto, ou suas filhas não vão chegar em casa. A voz era fria, direta, e desligou sem esperar a resposta. Eliane ficou paralisada. O medo tomou conta. Não sabia se era um blefe, mas também não podia correr o risco. Era o ponto mais baixo da sua vida. Pela primeira vez, pensou seriamente em desistir, em vender o posto, pegar o dinheiro, sumir com as meninas, mas então olhou para a foto do pai, ao lado da estante. Ele sorria, com as netas no colo, como se dissesse, não abaixe a cabeça. Eliane respirou fundo. Sabia que o perigo era real, que os irmãos estavam envolvidos com algo sujo, e que o pai havia confiado nela, não por acaso menos, mas porque sabia que ela era a única capaz de enfrentar tudo. Era hora de fazer uma escolha. Naquela noite, Eliane quase não dormiu. Ficou sentada na cozinha, com o rádio ligado baixinho e a chave antiga apertada na mão. A ameaça à vida das filhas havia mudado tudo. Já não era só sobre um posto velho ou uma herança estranha. Era sobre proteger o que ela tinha de mais precioso. Marina e Luna. Na manhã seguinte, as levou para a casa da Dona Lourdes. Pediu que não deixasse ninguém entrar. Depois, voltou sozinha ao posto Esperança. Dessa vez, levou um caderno novo, um celular com câmera e o coração decidido. Desceu ao porão e começou a documentar tudo. As caixas, os documentos, os códigos, os passaportes. Queria registrar cada detalhe, caso algo acontecesse com ela. Foi então que, ao revisar a parede atrás do armário, percebeu um desenho discreto,
como um símbolo gravado no cimento. Um pequeno losango com letras ao redor. Apertou o centro e ouviu um clique. Uma nova abertura se revelou, uma porta de ferro embutida na parede. Tremendo, encaixou a segunda chave de latão. Ao abrir, deparou-se com um espaço ainda mais escondido, frio, com o cheiro de metal. Ali, protegida por vidros trancados, havia uma coleção de itens raros, moedas antigas, joias, barras de ouro e uma caixa de madeira com brasões estrangeiros. Tudo cuidadosamente etiquetado. No centro, uma pasta com letras douradas. Confidencial, Projeto Aurora. Dentro da pasta, um pendrive e uma carta assinada pelo próprio Raimundo Silva. Minha filha, se chegou até aqui, é porque venceu o medo. O que você tem nas mãos é mais que dinheiro ou documentos. É o que eu protegi por 30 anos para este país. Você é minha única herdeira, porque é a única que tem coragem e coração. Use tudo isso com sabedoria. Não esconda a verdade, mas saiba como e com quem compartilhá-la. Eliane chorou. Um choro contido, silencioso, como quem desengasga anos de esforço, invisibilidade e julgamento. Naquela tarde, voltou ao advogado do pai. Entregou cópias dos documentos, mostrou o conteúdo do pendrive. Doutor Celso chamou um contato de confiança, um ex-agente da Polícia Federal. Em pouco tempo, a história começou a se encaixar. Seu Raimundo havia trabalhado como informante e operador de inteligência durante a ditadura, e os anos seguintes, o posto servia como ponto de passagem para agentes, estrangeiros e dissidentes políticos. Ao longo das décadas, ele acumulou informações, provas e, com o tempo, compensações financeiras silenciosas, não para ostentar, mas para proteger. A fortuna não estava em um cofre na Suíça, estava naquele porão, nos documentos, nas relíquias diplomáticas e nos valores que ele preservou até o fim da vida. Nos dias seguintes, os acontecimentos se desenrolaram rápido. Marcos e Vitória foram investigados formalmente. A empresa de Marcos, na verdade, intermediava vendas de equipamentos de alta tecnologia para países sob sanções, e Vitória lavava dinheiro de políticos por meio da sua clínica e de imóveis registrados em nome de terceiros. Tudo isso vinha sendo monitorado silenciosamente há meses. A recusa de Eliane em vender o posto levantou a suspeita de que ela sabia mais do que dizia. Foi a decisão de não ceder que revelou a verdade. A Polícia Federal montou um dossiê completo com os documentos deixados por Raimundo e, com base nas informações encontradas no Projeto Aurora, prendeu os dois irmãos. Não foi apenas uma vitória judicial, foi a verdade vindo à tona, limpando o nome do pai e resgatando décadas de silêncio. Quando voltou ao posto, Eliane encontrou uma carta deixada discretamente sob a porta. Era de Henrique, o amigo matemático. A história que você descobriu não é apenas sobre seu pai, é sobre você. Você segurou tudo com coragem. E agora pode escolher, seguir com a vida antiga ou recomeçar como herdeira de um legado que poucos teriam força para carregar. Eliane sentou no balcão do posto, onde um dia servia cafezinho com o pai. Respirou fundo. Pela primeira vez em anos, o silêncio era de paz, não de ausência. Decidiu manter o posto funcionando. Arrumou o letreiro, limpou a fachada, trocou as placas, manteve o nome, Posto Esperança. Não como um negócio, mas como símbolo de tudo que ela havia vivido. Criou um espaço pequeno para a comunidade. Vendia pão de queijo, gasolina, histórias e, às vezes, ajudava discretamente a manter o legado do pai, usando parte da fortuna herdada para apoiar causas sociais e mães como ela. As meninas passaram a estudar em uma escola melhor. Luna fez questão de dizer que não queria nada de luxo. Só quero que a senhora durma sem dor no corpo, disse um dia, abraçando a mãe. Na vizinhança, o velho posto virou lenda. Muitos achavam exagero, outros invenção, mas quem conhecia Eliane sabia. Alguma coisa muito grande tinha acontecido ali.
E ela venceu. No fim de tarde, sentada no degrau da loja, olhando o sol cair atrás do muro grafitado, Eliane sussurrou: "Eu consegui, pai. Eu não vendi. Eu entendi." E pela primeira vez, permitiu-se sorrir com orgulho. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que as maiores riquezas da vida nem sempre estão nos bancos menos, mas no que a gente escolhe proteger. Curta, comente e siga o canal para mais histórias emocionantes como essa.